Com relação ao critério temporal doação, a pergunta que se faz em primeiro lugar é: foi doado um bem móvel ou um bem imóvel? Por quê? Porque quando se fala de doação de bem móvel, nós temos que a transmissão de um bem móvel ocorre com a tradição. Logo, o critério temporal, momento em que eu verifico ocorrido o critério temporal do ITCMD, será quanto a bem móvel no momento da tradição, da entrega do bem. Já se for um bem imóvel, você sabe muito bem, em razão do artigo 1225 do Código Civil, aliás, 1245 do Código Civil, que nós iremos ter a transmissão de um bem imóvel, a transferência de um bem imóvel, apenas no momento do registro em cartório. Cuidado, então, que não é no momento em que há a doação, simplesmente, que já vai incidir o ITCMD, mas tão somente quando ocorrer o registro em cartório, porque é o registro em cartório que faz a transmissão de um bem imóvel. Então, esse é o critério temporal do ITCMD. Com relação agora ao critério espacial, qual é o espaço, né? Quem é que vai recolher o ITCMD? Lembrando que o critério espacial, ele geralmente coincide com o sujeito ativo, quem tem o direito de exigir o ITCMD, é aquele local eleito pelo legislador que ele considera ocorrido o fato gerador. Bom, quanto ao ITCMD, é importante para dizermos qual é o estado que vai ficar com esse imposto, você também perguntar, em primeiro lugar, qual é o bem transmitido, se é um bem imóvel ou se é um bem móvel. Veja que a pergunta vem antes mesmo de saber a que título ocorreu essa transmissão. Isso porque, sendo um bem imóvel transmitido, não importa se a transmissão ocorreu por causa mortis ou por doação. Não importa por quê? Porque, de acordo com o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, o Estado competente para ficar com o ITCMD, quando houver a transmissão de um bem imóvel, é sempre o Estado em que estiver situado o imóvel. É o estado da situação do imóvel. Por isso que não importa saber se foi uma transmissão por causa mortis ou por doação. Agora, se a transmissão se der de um bem móvel, aí já é, sim, importante saber se ocorreu por causa mortis ou por doação. Sendo a transmissão causa mortis de um bem móvel, o Estado competente para ficar com o ITCMD será o estado em que for processado o inventário. Então, ocorrendo por causa mortis, a transmissão de um bem móvel será o estado em que for processado o inventário. Sendo a transmissão por doação de um bem móvel, o estado competente para ficar com o ITCMD será o estado em que tiver domicílio o doador. Então, perceba como aqui já faz diferença. Por isso que a primeira pergunta que se faz é: qual bem transmitido? Um bem imóvel ou um bem móvel? Se for um bem imóvel, será, independentemente da transmissão, causa morte ou doação, ou do estado em que estiver situado o imóvel. Agora, se for a transmissão de um bem móvel, já é importante saber a que título ocorreu, causa mortis ou doação. Causa mortis, o estado em que for processado o inventário, doação, no estado de domicílio do doador. Ok? Agora a pergunta: Josi, e se o inventário for processado lá no exterior? Ou o sujeito doador tenha domicílio no exterior? Como não tem como o exterior ficar com o imposto nosso, o que diz a Constituição em seu artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, é que, nesse caso, quem vai ficar com o ITCMD caberá a uma lei complementar definir. Então, cabe à lei complementar definir qual é o estado competente para ficar com o ITCMD quando as coisas ocorrerem no exterior. Ok? Certo? Pois muito bem. Josi, qual é a lei complementar? Ainda não temos essa lei complementar. E aí, como é que fica? E aí, lembrem-se lá da nossa primeira aula, que temos aqui, como se trata de uma lei para
legislar o direito tributário. A competência para legislar o direito tributário, segundo o artigo 24 da Constituição Federal, é uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, de modo que cabe à União tratar sobre as normas gerais de direito tributário e aos Estados e Distrito Federal suplementar. Porém, o artigo 24 da Constituição Federal deixa-nos claro que se a União não tratar sobre o assunto que deve tratar, nesse caso, os Estados e Distrito Federal terão a competência plena para dispor sobre aquele assunto. Logo, como o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 diz, cabe à lei complementar determinar o Estado competente para ficar com o ITCMD quando as coisas ocorrerem no exterior, a União, não tendo editado ainda essa lei complementar, pelo artigo 24 da Constituição Federal, compete, então, a cada Estado legislar da forma que lhe convier, lhe for conveniente. Concordam? Pois, então, cada Estado vai tributar, vai legislar da forma que entender melhor. Ok? E agora, por último, né, que nós temos é o critério quantitativo. Você não vai falar do critério pessoal? Bom, o critério pessoal, eu já adiantei que o sujeito ativo coincide com o critério espacial, que a gente acabou de analisar. Quanto ao sujeito passivo, aqui é importante, vale a pena, sim, então, falarmos. O sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo. O contribuinte do ITCMD, nos termos do artigo 42 do Código Tributário Nacional, cabe à lei estadual determinar quem vai ser o contribuinte do ITCMD. Claro, né? Isso é válido para o imposto de transmissão por doação. Vai dizer a lei se é o doador ou o donatário. No nosso caso, no nosso estado, Sergipe é o donatário que vai ter que pagar. Agora, causa-mortes, não preciso falar, né? Que serão os herdeiros, né? Não tem essa necessidade. Mas o que eu quero te chamar a atenção para você não cair em pegadinha. Porque o artigo 42 do CTN diz que quem vai determinar quem será o contribuinte do ITCMD é a lei local. Sendo o ITCMD um imposto estadual, então é a lei estadual que vai dizer quem vai pagar o ITCMD. Diferentemente de dizer que sempre o donatário tem que pagar o ITCMD. Perceba, é a lei. Na maioria dos casos, a lei acaba elegendo, claro, o donatário para pagar esse imposto, mas não necessariamente ele é o contribuinte, 100%. Certo? E agora sim, o último critério, o critério quantitativo. Preciso saber sobre a base de cálculo e a alíquota. Pois bem, com relação à base de cálculo, o que nós temos? Artigo 38 do Código Tributário Nacional. Artigo 38 do Código Tributário Nacional determina que a base de cálculo do ITCMD é o valor dos bens transmitidos, sem nenhum problema. Então, é o valor dos bens transmitidos. Sendo o bem imóvel, é o valor venal do imóvel, é o valor de mercado daquele imóvel. Então, a base de cálculo é o valor dos bens transmitidos. A alíquota. Sobre a alíquota tem algo bem interessante. Lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, nós temos que cabe à resolução do Senado Federal, então tem que ser uma resolução do Senado Federal, fixar as alíquotas máximas do ITCMD. Então, cabe à resolução do Senado Federal fixar as alíquotas máximas. Perceba, quando eu disse sobre o IPVA, eu disse a vocês que a Constituição determina que cabe à resolução do Senado Federal fixar as alíquotas mínimas. Agora que eu estou falando do ITCMD, eu tenho que cabe à resolução do Senado Federal fixar as alíquotas máximas do ITCMD. Então, cuidado com isso na prova. Nós temos já a resolução do Senado Federal, número 9 de 92, que fixou que a maior alíquota que poderá ter o ITCMD é de 8%. Isso significa dizer que, como o ITCMD é um tributo estadual, cada estado pode determinar qual será a sua alíquota, mas
eu tenho que a maior alíquota que poderemos ter de ITCMD é a alíquota de 8%, porque a Constituição determinou que cabe a resolução do Senado Federal fixará a alíquota máxima desse imposto e veio, então, a resolução do Senado Federal 9 de 98, que disse que a alíquota máxima será de 8%. Agora, é interessante também ressaltarmos entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, que disse que a alíquota do ITCMD pode sim ser progressiva. Então, as alíquotas do ITCMD poderão ser progressivas. Significa dizer que, conforme o aumento da base de cálculo, a alíquota também poderá ser majorada, de modo que quanto maior for a base de cálculo, maior poderá ser a alíquota. Isso é a progressividade. E o Supremo reconheceu que o ITCMD, mesmo sendo ele um tributo real, pode sim ser progressivo em razão da capacidade contributiva, sem problema algum. Esse ano de 2017, em prova elaborada pela nossa banca do CESP, em uma das procuradorias, não me lembro agora qual exatamente, salvo engano, foi na Procuradoria de Fortaleza, tivemos uma questão para afirmar que realmente o ITCMD é um tributo progressivo. Logo, não foi Fortaleza, porque Fortaleza foi municipal. Então, foi Amazonas, a questão da Procuradoria, que afirmou realmente que o ITCMD é um tributo progressivo. Logo, CESP está de olho nessas novidades do Supremo Tribunal Federal. Fica a dica para você marcar como correta que o ITCMD realmente é tributo progressivo. Ok? Pois bem, então. O que mais que nós temos? Sobre a regra matriz, é isso. Agora partimos para o ICMS. O ICMS. Josi, o que eu tenho que saber sobre o ICMS? Também, né? Vamos lá, traçarmos a regra matriz de incidência do ICMS. Vamos lá. Artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, ele, digamos que seja o coração do nosso ICMS. E o que nós temos de critério material do ICMS? Eu posso lhe adiantar que nós temos 5 hipóteses de incidência do ICMS. Vamos ver? A primeira hipótese em que incidirá o ICMS é sobre operações de circulação de mercadorias. Eu já te explico aqui melhor o que significa essas operações de circulação de mercadorias. A segunda hipótese é sobre serviços de transporte interestadual ou intermunicipal. A terceira hipótese é sobre prestar serviço de comunicação. A quarta é sobre a energia elétrica. E a quinta é sobre a importação de bens. Então, nós temos 5 hipóteses em que incidirá o ICMS. Com relação à primeira hipótese, sobre realizar operações de circulação de mercadorias, o que eu lhe chamo a atenção é porque o ICMS não incide sobre a mera circulação de mercadorias. Não. O ICMS vai incidir sobre operações de circulação de mercadorias. Ora, se você pensar que o ICMS incide sobre a mera circulação de mercadorias, você corre o risco de dizer, então, para um cliente que se houver uma enchente na cidade e com a água da enchente as mercadorias irem embora, que o cliente tem que sair nadando atrás daquela mercadoria. Para quê? Para poder tirar a nota fiscal e recolher o ICMS, porque, afinal de contas, a mercadoria está circulando. Não faz sentido. Ou ainda, se teu cliente for assaltado, você vai ter que dizer a ele, ó, levante as mãos para cima e diga, seu ladrão, 1 minuto, por favor, que eu vou tirar aqui a nota fiscal para pagar o ICMS, porque a mercadoria está circulando. Absolutamente também sem razão. Por isso que a Constituição deixa claro que para que haja incidência do ICMS, deve ocorrer uma operação de circulação de mercadorias. Essa operação, meus queridos, tem que ser uma operação jurídica, com transferência de titularidade. Então, para que haja a incidência do ICMS, deve haver essa operação de circulação de mercadorias com transferência de titularidade. É por isso que, quando sai uma mercadoria
de um estabelecimento e vai para outro estabelecimento do mesmo titular, não deve incidir o ICMS, porque aqui ocorreu uma mera circulação de mercadorias. E o ICMS deve incidir quando houver uma operação de circulação de mercadorias. E essa operação tem que ser o quê? Jurídica e com transferência de titularidade. E é por isso que nós temos, inclusive, a súmula 166 do STJ, que diz exatamente isso. Não incide o ICMS quando sai uma mercadoria de um estabelecimento e vai para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, não incide o ICMS porque não houve ali uma operação de circulação de mercadoria. Houve, tão somente, uma circulação de mercadorias. E outro detalhe importante é você conhecer o que é uma mercadoria. Porque o ICMS só incide quando houver a operação de circulação de mercadorias. Mercadoria não é a mesma coisa que produto. De modo, então, que quando há uma operação de circulação de produtos, não incide o ICMS. Ora, Josi, por favor, qual que é a diferença de mercadoria para produto? A mercadoria é aquilo que está no comércio para ser vendido. Enquanto o produto é um bem móvel, mas que não é objeto de mercância. Assim, quando eu comprei essa caneta lá no comércio, essa caneta era uma mercadoria, incidiu o ICMS. Agora, se eu for vender essa minha caneta para o meu câmera, Murilo, não haverá incidência do ICMS, porque essa caneta é minha, veio para mim, é meu produto, eu não sou comerciante, não é objeto de mercância. Então, o ICMS só vai incidir sobre mercadoria. E como eu disse a vocês, mercadoria é algo que se submete à atividade de mercância. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. O que é básico cair em provas de concurso realizadas pela nossa banca do CESP é que um bem do ativo fixo de uma empresa não se sujeita realmente à incidência do ICMS. Por que não, Josi? Ora, porque o bem do ativo fixo da empresa é um produto, não é uma mercadoria. Então, quando a pessoa vender aquele produto, não se sujeitará à incidência, não, do ICMS. Certo? Tranquilo? Então, cuidado com isso que deve ser realmente verificado. Outros casos que você consegue, pensando, verificar se há ou não a incidência do ICMS, mas que, digamos, está na moda cair em prova de concurso. Sobre programas de computadores. Será que incide o ICMS ou incide o ISS? Bom, aqui você tem que fazer análise. Se o programa de computador for uma mercadoria e estiver no comércio para ser vendido, incidirá o ICMS. Agora, se o programa de mercadoria foi feito por encomenda, feito especialmente para você, que trouxe uma série de coisas que deveriam ser seguidos, aí, nesse caso, incidirá o ISS, Imposto sobre Serviços. Perceba a diferença. Eu, como advogada, eu quero que seja feito um programa para mim todo específico, todo especial. Então, eu irei pagar ISS, né? Eu não, na verdade, o prestador de serviço irá recolher o ISS, porque ele está prestando um serviço para mim, ele está fazendo um programa de computador especial para mim. É uma obrigação de fazer, uma prestação de serviço. Agora, se eu for lá na loja pegar um software de prateleira, que igualzinho àquele que eu peguei tem mais de 1.000, ali eu tenho uma mercadoria. E por isso que sobre softwares de prateleira incidirá o ICMS. Ok? Tranquilo? Então, só para você considerar aqui a questão do ICMS. Agora vejamos. A segunda hipótese de incidência do ICMS. O ICMS incide sobre a prestação de serviços de transportes interestaduais ou intermunicipais, ou seja, incidirá o ICMS quando for um serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, o serviço de transporte sai de um município e vai para o outro, sai de um estado e vai para o outro. Quando o serviço de transporte sai de um município, vai para o outro, sai de um estado, vai para o outro, incide o ICMS. Por outro lado,
Se o serviço de transporte ficar em apenas um único município, não sai daquele município, não incide o ICMS, incidirá o ISS. Então, cuidado, porque para que haja incidência do ICMS, o serviço de transporte tem que sair de um estado e ir para o outro estado, tem que sair de um município e ir para outro município. Ok? Aqui sem maiores problemas, por isso que eu já passo adiante. Terceira hipótese de incidência tributária. Incide o ICMS sobre o serviço de comunicação. Ora, para que haja incidência do ICMS, esse serviço de comunicação tem que ser oneroso. Então, o serviço de comunicação sujeita-se, sim, à incidência do ICMS. E até aqui, a câmera já foi para o slide, então acompanhamos. Para que haja incidência do ICMS no serviço de comunicação, é imperioso que exista uma fonte emissora, uma fonte receptora e uma mensagem transmitida pelo prestador de serviço. Sem esses elementos, não há comunicação. E o que já foi cobrado sobre serviço de comunicação em provas do CESP? Duas súmulas, quais sejam? A súmula 350 do STJ e a súmula 334 do STJ. Olha o que elas dizem. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação celular. E súmula 334 do STJ. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. Então, o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação celular, porque é um serviço meio para termos o serviço fim de comunicação. E o ICMS não incide sobre o serviço de provedores de acesso à internet, que havia, sim, uma discussão sobre provedor de acesso à internet, se era ou não um serviço de comunicação. Mas a própria lei de internet diz que trata-se de um serviço de valor adicionado. Logo, não pode incidir o ICMS. Súmula 334 do STJ. E, próxima hipótese de incidência tributária do ICMS é sobre a energia elétrica. O que nós temos sobre a energia elétrica? A previsão está lá no artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal. De acordo com o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal, incidirá o ICMS sobre a energia elétrica. Hoje, o que nós temos de polêmico sobre essa questão de ICMS e energia elétrica? Bom, nós temos que os estados querem cobrar o ICMS sobre o valor da energia toda contratada, quando, na verdade, deveria incidir o ICMS apenas sobre o valor da energia consumida. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça tem, inclusive, uma súmula, que é a súmula 391, que diz: o ICMS é devido sobre o valor da energia consumida e não sobre o valor da energia contratada. Objeto de súmula. Agora, o que tem ocorrido, né? Recentemente, nesse ano de 2017, Superior Tribunal de Justiça está, querendo mudar o seu entendimento. Uma das turmas está compreendendo que o ICMS energia elétrica deve incidir sobre o valor do total da energia contratada realmente. Deve incluir na base de cálculo do ICMS a chamada TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição da energia. O que tinha decidido no passado que não, que tanto essa TUSD quanto a TUST, que é também uma tarifa de uso de serviço de transporte da energia, não poderiam compor a base de cálculo. Por isso, da súmula 391, não vai compor a base de cálculo do ICMS o valor da energia contratada, mas apenas o valor da energia consumida. Logo, agora, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em uma decisão que não me agrada nem um pouco, quando eu digo não me agrada, e olha que vocês sabem que eu sou advogada por parte do fisco, eu sou advogada hoje municipal, eu defendo os interesses do município, então eu já olho com outros olhos, mas essa decisão, ela não me agrada, por quê? Porque o STJ disse, olha, deve compor sim a base de cálculo do ICMS, da energia elétrica, todas as tarifas
da energia contratada, uma vez que é difícil verificar na prática o que é contratação e o que é o consumo. Ora, gente, francamente, isso daí não é uma justificativa plausível para termos, então, uma incidência tributária maior. Tá? E, como eu disse, eu poderia até gostar, né? Porque é mais dinheiro para o fisco, mas não, definitivamente não. O que é certo, o que não é certo, também não podemos ter a tributação. E para a minha prova, Josi, para a nossa prova, conhecendo a nossa banca, você sabe que ela pode cobrar tanto essa súmula, como ela pode dizer, olha, segundo o entendimento mais recente do STJ, pode sim ser incluída na base de cálculo do ICMS Energia Elétrica a TANGE. Verdadeiro, porque uma das turmas já está decidindo dessa forma. Eu vou separar o material complementar para você, para que você possa estudar, porque eu sei que eu estou numa aula extra, alguns já estão olhando com cara feia, né? Poxa, não gosto de aula extra, mas eu penso que é necessário, porque impostos estaduais, claro que pode aparecer para nós, considerando tratar-se de uma prova de procuradoria estadual. Certo? Mas eu prometo não me alongar, não quero tomar muito do seu tempo, não. E a quinta hipótese de incidência do ICMS é que o ICMS incide sobre a importação. Hoje, de acordo, até já ficar aqui no slide rascunho, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal, nós temos que todo mundo que importar vai ter que recolher o ICMS na importação, independentemente de ser ou não contribuinte habitual desse imposto. Então, o fato é, importou, terá que pagar o ICMS na importação, independentemente de ser contribuinte habitual ou não. Essa questão de independentemente de ser contribuinte habitual ou não do ICMS, tem aqui uma situação interessante. Veio por meio de emenda à Constituição, porque no passado só poderia pagar o ICMS na importação quem era contribuinte habitual. Né? Então, eu, comerciante, estava importando para revender. Aí eu tinha que pagar ICMS na importação. Mas hoje, de acordo com essa emenda à Constituição, a Constituição diz muito claro que todo mundo que importar tem que pagar ICMS na importação. Eu, Josi, que sou professora e advogada, se eu importar um carro para meu uso próprio, eu vou ter que pagar ICMS na importação, porque, de acordo com o texto constitucional, todo mundo que importa tem que pagar ICMS, independentemente de ser contribuinte habitual ou não. E aí? E aí que essa questão foi levada para o crivo do Supremo Tribunal Federal, para que ele afirmasse se é ou não constitucional essa emenda à Constituição. E o Supremo disse, é constitucional. Não vejo problema. Porém, ressalto que trata-se de uma norma não autoaplicável. Ou seja, para que o Estado cobre o ICMS na importação, é necessário que haja uma lei complementar, que é a 8796, e ainda que haja lei local que permita a incidência do ICMS na importação. Então, realmente, o Supremo considerou que não tem problema. Hoje, todo mundo que importar vai ter que pagar o ICMS na importação, independentemente de ser contribuinte habitual ou não desse imposto. Ok? Tranquilo aqui? Pois muito bem. Vamos para mais um bloquinho? Vamos lá? Então, eu te espero no terceiro bloco. Tomara que ficamos só nesse terceiro bloco. Mas para explorarmos um pouquinho mais o ICMS, um imposto tão interessante, não é mesmo? Então, não saia daí, mais um pouquinho juntos, por favor.